Boa tarde a todas e todos. Espero que todos estejam desfrutando dessa programação do Mais Coreia do Sul. Agradeço, então, primeiro a todas as instituições, envolvidas neste evento. E é uma honra, mais uma vez, poder apresentar esse meu projeto de pesquisa, esse meu trabalho de pesquisa, realizado antes do meu ingresso ao Museu da Imigração. Agradeço também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financiou esse projeto de pesquisa e também possibilitou esse meu trabalho. Bem, meu nome é Thiago Haru Santos, eu sou antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. E hoje, dentro do marco desse evento, eu vim falar sobre a música e a prática musical do K-pop. Para quem não conhece, o K-pop se refere ao Korean Pop, música popular surgida na Coreia do Sul, e que eu vou tratar um pouco aqui na minha apresentação. Então, hoje, eu vou basicamente falar sobre como essa música surgiu naquele contexto, da Coreia do Sul, e também como ele se transnacionalizou. E, por fim, eu vou falar um pouco também do engajamento, do envolvimento dos fãs que conheceram essa música aqui na cidade de São Paulo. Bem, então, a minha apresentação está baseada numa pesquisa de mestrado que eu realizei entre 2014 e 2016 em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Sendo uma pesquisa antropológica, eu estava bastante interessado em entender principalmente como os fãs entendiam essa música, como os fãs se engajavam com essa música. Então, eu desenvolvi uma pesquisa que a gente chama de etnográfica, que basicamente a gente acompanha as pessoas no dia a dia, nos seus treinos, nas suas escutas, para tentar entender, então, um pouco, me aproximar um pouco de como essas pessoas entendem, escutam, participam desse universo musical. Então, eu gostaria de começar, agora que eu entro numa apresentação que eu preparei, compartilhando com vocês esta imagem. Esta imagem é de maio de 2019 e ela é uma imagem de quando o grupo sul-coreano BTS veio aqui para São Paulo em um show, realizar um show. Então a gente aqui está visualizando os fãs, antes da entrada do show. E eu queria trazer essa imagem para discutir que não é de hoje, que esse fenômeno musical ele chama a atenção da mídia e da sociedade. Tanto no Brasil como em outros países da América do Sul, mas também na Europa, Estados Unidos, é muito recorrente essa menção dos meios de comunicação a esse fenômeno musical, e quantas pessoas mobilizam. Então, eu gostaria de começar problematizando por aí, tentando levantar algumas hipóteses de por que chama tanto atenção esse fenômeno, da mídia e da sociedade. Por que pessoas que não são desse universo musical ficam interessadas também em ler, em saber um pouco mais sobre esse fenômeno. Então, dessa fotografia a gente já pode ver, uma coisa que é muito impressionante, a quantidade de pessoas mobilizadas. O K-pop é um fenômeno de massas, ele consegue mobilizar muita gente. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de uma juventude, a gente pode ver aqui na foto, a maior parte são jovens, que se engajam nesse universo, procuram saber onde vão seus shows, enfim, e participam desse cenário musical. Mas não só são jovens, eles são jovens interessados em uma música da Coreia do Sul. Aqui são jovens no Brasil. Então, também chama atenção, penso eu, da sociedade, da mídia, esse fenômeno, por esse fenômeno de jovens de um país, da América do Sul, interessados em uma música da Ásia, Então, gerado na região da Ásia. Então, é um interesse pelo outro, São jovens interessados em uma cultura gerada, uma cultura musical gerada em outro lugar. E o terceiro ponto, e aí eu vou seguir aqui para os próximos slides, é sobre o tipo de engajamento que esses fãs têm com esse tipo de música, o tipo de conexão que esses fãs estabelecem com essa música.
E aqui também uma notícia de 2019, né, do portal G1, mostrando fãs que acampavam na frente do local onde seria o show. Isso não é próprio necessariamente do K-pop, né? Mas isso é recorrente na forma como a mídia retrata, na forma como o K-pop aparece para as pessoas que não fazem parte desse universo musical. Então aqui é o acampamento, fotografia do acampamento também de 2019. Então, esse último ponto mostra, né, que existe um tipo específico de conexão, existe uma forma específica de se conectar e que é muito intensa, marcada pela intensidade, uma alta intensidade. Então, isso também chama a atenção da sociedade. Então, levantando essas questões, né, eu gostaria de passar, então, para isso. São justamente os meus problemas, né? Os problemas que eu vou tratar aqui nessa apresentação. Então, afinal, como o K-pop se popularizou fora da Coreia do Sul, né? E como entender o modo como os fãs se relacionam com essa indústria musical. Então eu vou agora entrar, né, para a parte de falar do surgimento e transnacionalização do Korean Pop. E para isso eu vou trazer um pouco uma referência da sociologia da música, né? A sociologia da música, ela nos ensina que para a gente entender a popularização de um gênero musical, de um estilo musical, a gente tem que olhar para 3 atores principais. Primeiro, os artistas e as artistas que vão produzir aquele produto, né? Em segundo, o público que vai recepcionar essa produção. E em terceiro, a indústria, que vai tanto distribuir esse material gerado pelos artistas, mas também vai produzir, né? Vai participar da produção junto com os artistas desse produto. Então, para a gente entender o surgimento desse gênero musical, a gente precisa olhar para esses 3 atores. Mas esses atores também não estão fora da história, né? Eles estão em determinado momento. E o momento aqui é o final dos anos 80, né? Se a gente se lembrar ali de como as discussões sobre o final dos anos 80, né? O que é o cenário mundial, o cenário global, é o que se entendeu, né, como globalização, que a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação, mas também dos meios de transporte, você tem uma aceleração, né, uma intensificação e uma aceleração da circulação de pessoas, bens e capital, né, por diferentes países. Então, dentro desse cenário, esses atores vão desenvolver os seus trabalhos e colaborar no surgimento e transnacionalização do K-pop. Então, eu gostaria de começar então com os artistas, né? Ali nos anos 90, existia por parte dos artistas uma revisão, né? A gente tem que lembrar aqui também um outro contexto histórico, que a Coreia do Sul, as Coreias, né, tinham vindo de 2 grandes, né, 2 pesados eventos históricos, né? A colonização japonesa, que tinha vindo lá do início, né, do século XX, 1910, até o final da Segunda Guerra, mas também a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 53. E todo esse cenário de guerras, todo esse cenário, né, de conflitos também é marcado por essa história colonial, dessa revisão dessa história, né? Nesse momento dos anos 90, você já tem um distanciamento desse período. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar nessa questão, né, nesse momento de globalização, de intensificação de contatos, né, com as referências culturais, as pessoas, os capitais de outros países, na Coreia do Sul, alguns artistas olhavam para essa abertura e faziam uma revisão da história. Então, eu estou citando aqui, né, um crítico musical lá dos anos 90, que dizia que era o momento, então, de se criar uma música nacional, né, que superasse uma influência do exterior. Eu não citei aqui, mas também um contexto forte foi a Guerra Fria, né? Depois, principalmente ali no contexto da Guerra da Coreia e posteriormente. Então, essa questão da influência externa, ela estava presente. Então, ali os artistas estavam pensando como eles conseguiriam
fazer novas proposições nesse novo cenário que se abria, né? Então, existia um anseio pela unificação, né, pensando aqui na Guerra das Coreias, que é a divisão, né, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e que falasse do cotidiano das pessoas, ou seja, uma música popular, né, que não fosse uma renovação, né, uma imitação de uma música vinda do Japão, né, e que também não fosse um isolamento, ou seja, aqui de novo esse contexto, né, de globalização, de contato com outras culturas. E aqui um ponto muito importante dessa citação, como uma música nacional, ou seja, não é abrir mão da noção de que existe uma cultura musical própria na Coreia do Sul, né? Esse contato com essas outras referências, nesse contato, esses artistas não poderiam abrir mão desse contato, né, com outros da própria tradição musical. Em relação à indústria, né, a gente pode pensar que existia então essa intensificação, né, principalmente de capitais, né, e projetos dentro da indústria cultural. Então, eu poderia aqui citar, né, o surgimento de televisões por satélite, como a MTV Ásia e a Hong Kong Star, que estrearam em 1991, exatamente nesse nosso contexto. E aí, se a gente for pensar no que vai ser o K-pop daqui em diante, a gente vai perceber a importância dos vídeos, né? Os videoclipes, até hoje, né? Faz muito tempo já faz 30 anos, isso no K-pop é bastante tempo de transformação. Até hoje, os videoclipes são muito importantes, né? Os music videos. Então, nesse contexto dos 90, a indústria também participa da formação do que vai ser o K-pop. E por último, entre o público, né? A gente também vai ver uma série de pessoas que tinham emigrado para fora da Coreia em anos anteriores e que também por esse contexto de facilitação dos transportes, conhecia, né, a cultura musical de várias capitais do mundo. Los Angeles, né, Tóquio, e outras capitais. Essas pessoas circulavam e conheciam outros estilos musicais que não necessariamente eram tão populares até aquele momento dentro da Coreia do Sul. Então, daí surge, né, uma das bandas referenciadas como uma das pioneiras nesse momento é o Seotaejeon Boys, né, que é dessa década de 90, e principalmente o seu disco, né, de 1992, que se chama Taejeon Boys Live and Technomix. Esse disco ele foi descrito, então, por um estudioso também, né, do assunto de música coreana no geral, e ele descreveu esse disco como um mix de estilos ecléticos que caracterizava a música jovem de Los Angeles e Tóquio, né? Então aqui aquela noção de que naquele momento de abertura, o público conhecendo, né, essa música jovem de outras capitais, Taejeon Boys então consegue dar esse formato, dar esse primeiro caráter, né? E, como eu disse anteriormente, existia ao mesmo tempo essa noção de que o K-pop não seria simplesmente uma participação dos músicos sul-coreanos em estilos que estavam fora da Coreia do Sul. Seria, então, uma apropriação por esses artistas, né, que estão lá na Coreia do Sul nesse momento, estão vivenciando este momento, que gerariam isso que na literatura, posteriormente, né, eu estou aqui citando dois autores, já na década de 2014, fazendo uma reavaliação. O K-pop, então, seria esse gênero híbrido, né? Esse gênero híbrido, que é uma síntese de sentimentos locais, o que traz a importância da própria tradição musical coreana, né? A partir de gêneros globais, né? E que gêneros seriam esses? Seriam o rap, né? O Seotaejeon Boys é considerado um dos primeiros grupos, né, que usou o rap na música e o hip hop na música sul-coreana, o rock, o soul, o techno, o punk e daí por diante. Então esses são os gêneros globais e não uma linguagem global. E aqui a gente volta, né,
para a importância de como foi nomear esse universo musical como K-pop. Ou seja, é um gênero musical nomeado por uma nacionalidade, o que não é muito comum, né? Não necessariamente é uma coisa comum, ou seja, o samba, por exemplo, não é samba brasileiro, né? O tango, não é o tango a tango, né? Enfim. Então tem essa noção de que o pop é da Coreia do Sul, é da Coreia, né? Tem uma discussão que eu não vou conseguir desenvolver aqui, mas está desenvolvida no meu trabalho de mestrado. Quem tiver interesse em entender um pouco mais de algumas questões que eu não vou conseguir desenvolver aqui, pode procurar pelo Google, né? Meu trabalho de mestrado está disponibilizado online, por ser, né, um trabalho feito dentro de uma universidade pública. Então pode procurar pelo meu nome, Antropologia USP, que vocês vão encontrar lá o meu trabalho para baixar gratuitamente. Chama Idols em Imagens e Movimentos. Oi. Eu preparei aqui no início. Tá aqui. Idols em Imagens e Sons, Fãs em Reação. Uma etnografia da prática musical do K-pop em São Paulo. Então esse é meu trabalho. Quem quiser procurar vai estar disponível. Então vamos voltar aqui. Então lá no meu trabalho eu discuto um pouco, né? Como é possível que um grupo de 2010 ainda esteja dentro do mesmo tipo de música de um grupo de 1990. São momentos muito diferentes, né, do mundo, são momentos muito diferentes para a Coreia do Sul, são gerações de jovens também muito diferentes. Então, como é que pode, né, que esse gênero musical ele se mantém? Então, aqui é o exemplo de um grupo, né, de 2010, o EXO, para mostrar também um pouco que ao mesmo tempo só no visual a gente já vê, né? São boy bands, são girl bands normalmente, eram, né? Eu tenho que reforçar aqui de novo que a minha pesquisa foi até 2016, então eram principalmente grupos só, né, de homens, de meninos e de mulheres e meninas, né? Mais ou menos os grupos se diferenciam assim. Existem os grupos mistos, né, de mulheres e homens, mas isso não é a regra, isso não é o padrão, digamos, da indústria. Bom, então, passando aqui, então já, né, falando um pouco desse surgimento lá na década de 90, a gente pode falar, então, a gente pode passar para a transnacionalização. E aí, desde a década de 90, né, quando essa música surge lá na indústria, o próprio mercado musical, né, e outros atores também, veem a potência desse mercado e começam a perceber que essas referências já estão sendo também consumidas em outros locais, né? E aqui, voltando àquela ideia da sociologia da música, né, dos três atores, então, artistas, público, indústria, aqui entra um quarto ator muito importante, que é o Estado, né? Então, a gente vai ver, ao tratar da transnacionalização, como o Estado sul-coreano, né, teve uma importância fundamental, teve uma visão, teve uma leitura estratégica de que esse bem cultural ele seria um bem estratégico também para a economia da Coreia do Sul e também para a sua política externa, né, digamos, ao redor do mundo. Então, eu poderia citar, em 1999, né, já no final da década de 90, passou-se a destinar 1% do orçamento governamental para a promoção da cultura no país, né? Então, frente a esse mercado, a essa indústria que se expandia, o Estado sul-coreano passou a participar também dessa produção. Já em 2009, né, um pouco mais recente, cria-se a KOCA, Korea Creative Content Agency, né, sob responsabilidade do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo. A agência seria responsável por financiar empresas para a produção e exportação de programas de TV, filmes, games e séries animadas, né? Então, a gente está vendo aqui a importância que o Estado sul-coreano viu na cultura, né, como um bem cultural que pode ser exportável, né?
Isso então mostra que o investimento foi público e privado. E aqui eu vou citar um outro estudo, né, um estudo agora de 2005, da Samsung Economic Research Institute, que ressaltava a importância de investir na noção de Made in Korea. E aqui a gente vai entender então um pouco a forma como assumiu essa transnacionalização, né? Ou seja, não é só incentivar que seja exportado, mas incentivar que seja exportado sempre fazendo referência a essa nacionalidade, a essa nação, a essa origem, né, desses produtos. Então, a gente vai vendo aqui, né, o que na China, né, entre os jornalistas chineses, no início dos anos 2000 já seria cunhado como Hallyu, né, que seria a onda coreana. Ou seja, são inúmeros produtos, né, produzidos pela indústria coreana, pelas indústrias várias coreanas, que seriam exportados para primeiro seus países vizinhos ali da Ásia, né, principalmente o mercado chinês, também Japão, e que fariam referência entre si. E esse é o ponto que eu destacaria de diferente, né, da estratégia que assumiu essa transnacionalização. E aí são produtos muito diversos entre si, mas que vão se fazendo referências, digamos. Então, a gente vai ver aqui, né, o Melona, que é um clássico, por exemplo, aqui no bairro do Bom Retiro, em outros já, né, já é um produto que você encontra em vários lugares, mas é um sorvete que pode aparecer dentro de um filme, digamos, livros, né, sobre a culinária sul-coreana, culinária coreana, os doramas, né, muito assistidos no Brasil, mas também no mundo, e dentro desses doramas aparecendo os produtos, né, eletrônicos, digamos, ou uma facilidade de acessar esses produtos culturais a partir desses dispositivos, e daí por diante. A ideia de que um produto, na medida do possível, cada um dos produtos façam referência entre si e todos estejam amarrados, desculpem, segundo essa ideia de que você está consumindo uma experiência dentro de uma cultura. Então, é essa a característica. E o K-pop também vai participar disso. O K-pop também vai aparecer nas novelas, o K-pop vai aparecer nos dispositivos, os artistas vão aparecer nos comerciais do sorvete e daí por diante. Então, tratando da transnacionalização, né? Eu acho que eu consegui falar um pouco do que eu queria. Eu gostaria de passar, então, já para os fãs aqui em São Paulo. Bom, então, a gente tem que pensar aqui nos fãs de São Paulo no início dos anos 2000, né? Que foi quando a maior parte dos fãs me relataram que foi quando eles tiveram os seus primeiros contatos com esse gênero musical aqui. E aí, a gente tem que pensar que a própria, né, como eu mostrei, como eu estava falando sobre a transnacionalização, esse produto já estava em expansão em outros lugares do mundo, né? Primeiro pela Ásia, mas depois também os mercados do chamado Norte Global, Estados Unidos, Europa. Então, o Brasil, dessa forma, não seria diferente, né? O Brasil também entraria nesse universo. Mas eu vou seguir aqui, principalmente a forma como os meus interlocutores, né, esses fãs com quem eu pude conversar, me contaram, né, como é que eles conheceram, como é que eles fizeram essa trajetória de ir conhecendo esse gênero musical. Então, eu vou trazer aqui exemplos, né, de algumas pessoas com quem eu conversei. Então, por exemplo, o Fábio, né, que em 2003 tinha 15 anos, né, e ele assistia já naquele tempo os animes, né, e naquele momento já era muito, ele assistia bastante dois animes em específico, Pokémon e Inuyasha. São dois animes bastante populares, né, produzidos no Japão. E os animes, eles têm uma especificidade, né, que as pessoas que assistem conhecem, que são as aberturas, né, as músicas de abertura, os vídeos de abertura e fechamento. Ele percebia que tinha ali sempre uma música que ele gostava muito, algumas músicas. Ele foi procurar quem cantava essas músicas e ele chegou então no nome da Boa, que é uma cantora sul-coreana, mas que já estava inserida no mercado musical japonês já há algum tempo também.
E a gente pode encontrar também uma literatura que trata sobre essa parceria, sobre essa aproximação, né, entre o mercado, a indústria cultural sul-coreana com a indústria cultural japonesa. Então, existiu também essa aproximação, existiu também esse intercâmbio. E isso, de alguma forma, também aparece aqui, né, na forma como um dos fãs conheceu essa música. Então, eu vou para outro exemplo. O Lucas, né, que em 2008 tinha 14 anos, e naquele momento ele estava no colegial e ele gostava muito de uma banda japonesa chamada Gazette, né? E naquele momento já existia o YouTube, ele assistia vídeos, né, dessa banda pelo YouTube, e o YouTube aqui, né, na barrinha de sugestões, sugeriu, enquanto ele assistia a apresentação, um clipe dessa banda, sugeriu o videoclipe da banda Tobanshinki. Então aqui a gente pode ver que, mediado pelo YouTube, né, o YouTube mostrando, o YouTube fazendo essa relação entre uma banda sul-coreana e uma banda japonesa, o Lucas então passa a conhecer essa banda e passa a procurar outras bandas. Aí ele descobre a música sul-coreana, né, que existe uma música popular sul-coreana, e passa a conhecer mais esse universo musical. Bom, vamos seguir para o próximo caso, que, por exemplo, é o do Lucas, que em 2004 ele tinha 16 anos, né? O Lucas, então, era muito fã de uma cantora britânica chamada Pixie Lott, e ele descobriu que a cantora sul-coreana, Seo-hyun, do grupo Girl Generation, tinha uma interpretação de uma música da cantora britânica que ele era fã. Ou seja, essa cantora sul-coreana fazia um cover de uma música da cantora britânica. Então ele gostou muito, né, dessa interpretação feita pela cantora sul-coreana e passou a escutar essa música. Bem, na escola que ele estudava, ele tinha uma amiga, né, que também gostava, passou a escutar K-pop. Enfim, eles intercambiavam essas referências de bandas, trocavam, né, entre eles essas referências. Em um determinado ano, né, em 2012 mais especificamente, eles decidem fazer numa festa de aniversário uma festa. E daí surge então uma que, pelo menos da minha pesquisa, é considerada, né, uma das primeiras matinês de K-pop, que é o Fantastic Baby, que foi essa procura por outras pessoas que gostavam também da música em uma festa em âmbito particular, né? O Fantastic Baby, até o momento que eu estava fazendo a pesquisa lá em 2016, ela seguia como um evento e se abriu para muito mais pessoas, né? Bem, o que eu mostrei até aqui, então, basicamente em São Paulo não existia necessariamente eventos, produções, né, daqui, de pessoas de São Paulo, né, em que as pessoas pudessem conhecer diretamente, digamos, a indústria cultural sul-coreana do K-pop. Então, por meio, né, de animes, por meio de outras bandas do Japão, ou por essa relação com uma cantora britânica, um cover, essas pessoas passam a conhecer essas músicas. Aqui, nesse caso do Lucas, a gente já vê o surgimento de um espaço, de um evento, né, aqui na cidade de São Paulo, que vai ser bastante importante para daqui em diante. Então, vamos seguir aqui. Então, a história do Léo, né, que ele me contou, é que em 2010 ele tinha 22 anos, né? E existia, então, desde 2003, esse evento, né, esse festival que chama Anime Friends, que é um evento organizado aqui em São Paulo, congregando diversos públicos da cultura pop, né? Então, você vai encontrar ali nesse festival desde desenhos animados do Japão, videogames, passando por Vikings, né, e muitos outros universos da cultura pop. E nesse espaço, desde 2008, né, existe um site especializado, né, em divulgar a cultura coreana, entre eles o K-pop. O site Sarangingayo, né, a equipe desse site resolveu organizar uma sala. Eles organizaram uma sala em que os fãs poderiam chegar. Então, basicamente, nessas salas, né, existia uma projeção de videoclipes dessas bandas numa parede, e os fãs iam chegando ali
e passavam a conversar, passavam a interagir, fãs que não se conheciam necessariamente, né? É bastante importante essa noção de conhecer pessoas desconhecidas, mas que gostam do mesmo estilo musical. Essa noção é bastante importante. Então, o Léo me contava que ele foi nessa sala, né, do Saranguingayo, dentro do evento Anime Friends. E aí o Léo me contou, né, que nesse ano, né, de 2010, nessa sala, estava tocando essa música, né, o Sorry Sorry, que é da banda Super Junior, né? E essa é uma música que tinha sido lançada um ano antes e que ele já tinha escutado, ele conhecia. Então, os outros fãs que estavam nessa sala, né, estavam tentando aprender a como dançar, como aprender aquela coreografia, né? E o Léo, que já tinha escutado a música e que já tinha algumas noções de dança, conseguiu aprender essa música junto com os outros fãs ali. Então, isso chamou muita atenção dos outros fãs que estavam ali. Entre eles, algumas pessoas que já pensavam em formar grupos, né? Como eu falei, existe um formato, né, das boy bands, das girl bands, que são grupos. Então, as danças também são realizadas em grupos. Então, a importância de você encontrar outros fãs, né, que queiram formar grupos para aprender a dançar. Então, daí surge a ideia de formar um grupo cover, né? Posteriormente, o Léo me contaria que eles se reuniriam principalmente no metrô Conceição, então aqui a gente já está vendo encontros em espaços públicos, né, na cidade de São Paulo, espaços, né, disponibilizados para reunião dessa cultura jovem. Então, formação de grupos. Então, eu já falei do slide anterior, né, sobre formação de espaços, formação de grupos. Disso, a gente já tem elementos para pensar um pouco no que aconteceu, principalmente na década de 2010, então na cidade de São Paulo. Então, com o crescimento, né, desse consumo, dessa importância dessa música na própria cidade de São Paulo, outros atores vão perceber o potencial também, né, dessa música enquanto público. Então, a gente vai encontrar, né, como eu falei anteriormente, as salas e os palcos nesse grande festival chamado Anime Friends. A gente vai encontrar também concursos, né, de canto e dança em igrejas da comunidade coreana, né, imigrante coreana aqui na cidade de São Paulo. Esses concursos eles já existiam dentro das comunidades, mas ele vai se abrir também para a participação desse público que é fã da música sul-coreana. E aqui, então, eu tenho que fazer uma explicação, né, sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa se voltou principalmente a um público não coreano, né? O que eu estou considerando como não coreano? Pessoas que não são nem imigrantes, né, vindos da Coreia, e nem filhos de imigrantes, que podem ser brasileiros por terem nascido aqui. Estavam presentes alguns desses, né, dessas pessoas, algumas dessas pessoas estavam presentes entre os fãs, mas não eram a maioria das pessoas que eu conheci enquanto eu fiz essa pesquisa. A maior parte não eram nem descendentes de coreanos, né, e nem tinham vindo da Coreia do Sul, ou das Coreias, enfim. Então, as igrejas e os concursos se abriram, então, para a presença dessas pessoas e dessas apresentações. Então, em escolas também, né, existiram festivais, né, escolas públicas, privadas, enfim. Os eventos organizados por organismos governamentais, né, coreanos. Então, a gente pode lembrar ali do que eu falei da transnacionalização, de quanto é estratégico, né, a cultura para o Estado sul-coreano. Os concursos organizados pelos próprios fãs, né, que vão surgir, e eu acompanhei vários também. E também as baladas, né? As baladas em que se tematizavam músicas produzidas na Ásia de maneira geral. Então, vai se configurando, né, o que eu chamei na minha pesquisa de uma cena K-pop, né, em que os próprios fãs vão assumir uma participação, tanto na organização de eventos e também da ocupação, né, do uso de espaços públicos, né? E para mim, para minha pesquisa, foi fundamental um espaço específico, que foi o Centro Cultural São Paulo. E o Centro Cultural São Paulo ele é estratégico, né? Não só pela localização, né? Entre Norte e Sul, Zona Norte e Zona Sul, a rede de transporte público,
né, que é intenso. O Centro Cultural São Paulo era chamado carinhosamente pelos fãs como A Vergueiro, né, em referência ao metrô. E aqui um ponto fundamental que eu acho que é o Centro Cultural São Paulo, que é um espaço de interação entre desconhecidos. Ou seja, quando, né, eu ia para o Centro Cultural São Paulo, conhecer a prática desses fãs, eu encontrava cenas como essa, que vocês podem ver na fotografia, em que os jovens estavam ali ensaiando, né, na frente desses vidros que os jovens usavam como espelhos. Vocês podem ver ali uma caixinha de som também, onde tocava música. Então, o que poderia acontecer, e acontecia, é que jovens que não conheciam estes jovens, né, que já se conheciam, que eram fãs, poderiam se aproximar, poderiam se conhecer, puxar assunto, formar outros grupos, cover, e as pessoas que sabiam mais da dança ensinavam para as pessoas que sabiam menos, e daí por diante. Então, o potencial enorme, né, desse tipo de interação entre conhecidos, né, entre si, e desconhecidos. Isso na cidade, isso é um tipo de interação na cidade muito importante, né? Então, e outra coisa muito importante, portanto, é uma experiência corporal, né? Esses jovens não só se encontravam para escutar música, eles se encontravam para ensaiar essas músicas em um espaço que poderiam ser vistos pelos outros, por pessoas que nem eram jovens, não era nada incomum que outras pessoas que tinham ido ao centro cultural ver uma peça, ver uma exposição, olhasse o que esses jovens estavam fazendo com certa curiosidade. E os fãs percebiam isso, né, com o próprio corpo. Então existe essa experiência de essa importância dessa experiência corporal, que a participação dos jovens nesse universo musical se dá pelo corpo, principalmente, né? A minha pesquisa levantou isso. Eu gostaria então só de ressaltar essa última parte que eu falei, que essa experiência do corpo, então, né, ela também vai se refletir depois para o YouTube, né? Muitos desses fãs, eles vão produzir vídeos de dança, né, tutoriais de dança, vão comentar sobre outros vídeos, mostrando seus próprios corpos, inclusive colocando seus corpos. Então, eu queria trazer então essa importância, né, desse engajamento, dessa participação corporal desses fãs. E com isso, antes de terminar, eu gostaria de voltar, se possível, se eu conseguir aqui rapidamente, para essa imagem, né? Gostaria de terminar com essa imagem para a gente avaliar, né? Se possível, eu gostaria de ter feito isso hoje nessa apresentação, e essa daqui, que parecem corpos que estão esperando, né? Corpos parados, né? Corpos que estão na espera de alguma, né, da apresentação de uma indústria, e não necessariamente, né? O que o que eu gosto de ressaltar na pesquisa sempre é que esse engajamento com a indústria cultural se dá a partir da ação também desses fãs. Isso é muito importante para a gente entender esse fenômeno cultural. Então, agradeço mais uma vez e deixo vocês, então, com a apresentação, né, que vai seguir aqui, musical. E se cuidem todos e todas e até a próxima. Muito obrigado.